Só para quem ainda não conhece, esse aqui é o nosso laboratório de malharia retilínea. Operando em máquinas iniciais, a gente tem em torno de 9 teares que funcionam bem e outros 9 são de galga muito fina, então a gente deixa para o aluno que está no estágio mais avançado. Se a gente for olhar um pouco mais de perto o tear para identificar as partes que vocês já viram na apostila, a gente consegue, olhando aqui pela lateral, identificar frontura da frente, frontura de trás, guia-fios. Aqui a gente tem 2 guia-fios trabalhando, o guia-fio da frente, o guia-fio de trás. Sobre a frontura, que é essa parte metálica ranhurada, a gente vai encontrar depositado as agulhas, que vão executar o processo de tecimento. Essas agulhas elas são ativadas para trabalho a partir do momento que o carro vai passar sobre ela. Então, à medida que o carro vai passando, as agulhas vão subindo e executando o processo de tecimento. Como vocês viram também na apostila, aqui na subida das agulhas eu tenho as escovas, que tem a função principal de abrir as linguetas e manter as linguetas abertas. O carro, de acordo com como nós vimos na apostila, ele é dividido em 4 quadrantes. É como se eu pegasse aqui e cortasse ele em 4 partes. Então aqui eu teria o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Todos os quadrantes possuem os mesmos elementos de tecimento e regulagem, que são eles: a chave que dá a definir se tece ou não tece, a que vai definir se eu trabalho com ponto carregado ou não, e que eu vou regular o ponto. Se a gente perceber, esse mesmo conjunto aqui no quadrante 1, eu tenho no quadrante 4. E se a gente for olhar a parte de trás, eu tenho o mesmo conjunto de elementos. Como esses elementos funcionam? No tece e não tece, se a alavanca está voltada para a parte central, eu estou tecendo. Se a alavanca está voltada para a parte lateral, eu não estou tecendo. Deixa eu pegar um ângulo melhor aqui. Então, eu não teço, teço. E isso vale para os dois. Então aqui, ó, os dois estão voltados para a parte central, então no quadrante 1 e no quadrante 4 eu estou tecendo. Se eu mover para fora a alavanca, no quadrante 1 e no quadrante 4 eu não estou tecendo. Então dessa forma aqui, a gente define quem tece e quem não tece. Aqui funciona o ponto carregado. Na posição que está para baixo, eu estou fazendo o tecimento simples. Então a agulha está subindo, está chegando até a parte mais alta, pegando o fio e tecendo. Se eu pegar esse pino e puxar esse pino, localizado na parte inferior desse pino tem a parte do camo de ponto carregado. Então quando esse pino é tracionado, ele não está atuando na agulha. Então a agulha vai subir até a metade do caminho e vai fazer o ponto carregado. Então, se esse pino está acionado para baixo, ele vai subir e vai tecer. Se esse pino está retirando esse camo de ação, ele vai subir e vai fazer ponto carregado. Isso vale para todos os quadrantes. No quadrante 1, no quadrante 4, no quadrante 2 ou no quadrante 3. A gente tem que puxar o pino até ele travar, a gente ouvir esse estalo. Para quê? Para garantir que quando eu estiver em trabalho com a máquina, ele não vai me causar nenhuma surpresa. Então ele tem que estar bem travado. Ok? Observando mais alguns detalhes do tear, o que a gente vai perceber? Eu tenho ali atrás uma bancada, onde os fios são colocados. De cada cone, o fio vai subir e vai passar por um sistema de tensor. Então aqui eu tenho um tensor, aonde eu consigo fazer a regulagem de mais tensão e menos tensão.
Aqui no meio desses pratinhos vai passar o fio que está sendo tensionado. E acima desse tensor eu tenho um braço recolhedor de fio. Por quê? Não é desejado que eu tenha fio sobrando no processo de tecimento. Então sempre que eu tiver um fio sobrando, esse braço tensor vai puxar e o fio vai estar sempre tensionado. Por que eu tenho esse sistema de tensão? Na malharia circular, vocês aprenderam que existe alimentação positiva, onde eu entrego para as agulhas a quantidade de fio que eu quero que elas teçam, definindo assim o meu comprimento do ponto. Na malharia retilínea, não existe alimentação positiva, sempre é alimentação negativa. Então, as agulhas vão puxar o fio de acordo com a sua necessidade de tecimento. Sendo assim, na alimentação negativa, obrigatoriamente, eu tenho que trabalhar com o sistema de tensores, para minimizar as variações de tensão que a máquina possui, desde o rolo até a parte de tecimento. Ela vai equalizar a tensão que eu tenho entre os meus fios. Aqui na aula, a gente vai trabalhar essas máquinas no formato manual. Então, o que vai acontecer? Qualquer operação que vai ser feita, vocês vão manipular os elementos de tecimento e também vão manipular o carro executando o movimento. Então, como a gente viu na apostila, quando eu estiver deslocando da esquerda para a direita, quem vai estar atuando nas agulhas vai ser o quadrante 1 e o quadrante 2. Então eu vou. Quando eu estiver voltando da direita para a esquerda, quem vai atuar nas agulhas será o quadrante 4 e o quadrante 3. Cada um na sua respectiva frontura. Então o quadrante 1 e 4 atuam na frontura da frente. O quadrante 2 e 3 atuam na frontura de trás. Embora a gente vá trabalhar nessa máquina como se ela fosse manual, ela é uma máquina semiautomática, porque acoplada a ela existe um motor, aonde eu posso programar o número de voltas e eu acionando a alavanca aqui, fixando o carrinho nessa correia, eu consigo fazer o quê? Que o carrinho obedeça um comando que vem no motor. Mas isso aí é mais uma questão de produção. Nas nossas aulas, a gente vai sempre trabalhar na forma manual.